E lá vamos nós de novo, com a notícia de que o contrato do Grêmio com a Juventus para a volta do Arthur não tem um valor fixado para que o Grêmio compre o Arthur. O que vai acontecer então? O Arthur está bombando demais, está se valorizando. O Grêmio vai perder o Arthur para um outro clube? O Arthur vai voltar para a Europa e o Grêmio vai ficar de mãos abanando? Eu fui atrás de detalhes dessa história e vou te trazer aqui aquilo que eu ouvi nos bastidores sobre o contrato do Grêmio com a Juventus, o acordo que o Grêmio tem com o Arthur e o pulo do gato, entre aspas, nessa história toda. Porque tem uma grande aposta aí nesse negócio. Grêmio, Juventus e Arthur. É sobre isso que eu quero conversar com vocês agora aqui no canal. Então, bora pra cima. Já deixa o like desde já no vídeo. Bom, a notícia surgiu com o Eduardo Gabardo, um craque demais, um grande abraço pro Gabardo. E o Gabardo trouxe a informação de que a Juventus exigiu que o contrato de empréstimo do Arthur não tivesse opção de compra. Só para todo mundo ficar na mesma página, opção de compra é aquela cláusula em que o clube que está recebendo o jogador tem ali um valor fixado, uma quantia já especificada, que aí assegura o negócio, porque o jogador pode se destacar, pode aumentar o valor dele, mas com essa cláusula o clube está garantido que vai pagar um valor justo, acertado antes do desempenho do jogador no clube. E essa informação ela caiu como uma bomba para muita gente, para muitos torcedores do Grêmio. Como assim? O Grêmio pegou o Arthur sem botar uma cláusula fixada e o Arthur tá jogando muito no Grêmio, está se destacando, então ele vai se valorizar, o Juventus vai crescer o olho, vai tirar ele de lá. Bom, vamos lá. Primeira coisa é a seguinte, eu já dividi com vocês aqui no canal, em vídeos lá de trás, que a Juventus ela só não rescindiu o contrato com o Arthur por um único motivo. Uma única razão, a razão contábil. Se a Juventus rescindisse o contrato com o Arthur, iria amortizar esse valor no balanço dessa temporada e geraria um problema contábil para o time italiano. Então eu vou repetir com outras palavras a mesma informação. A Juventus estava disposta a rescindir com o Arthur, só não o fez porque os contadores disseram, vai dar ruim. Só por isso a Juventus não rescindiu com o Arthur. A Juventus não queria mais o Arthur. Por motivos que a gente já sabe. Né? Segundo ponto. A Juventus mudou o modelo do negócio aos 45 do segundo tempo, pela questão contábil. Era uma rescisão, ele viria livre, e aí o Grêmio teve que refazer todo o acordo com ele, por isso demorou o anúncio, algo que eu já dividi aqui no canal. Aliás, se tu está chegando aqui pela primeira vez, pode te inscrever, ativar as notificações, que é quando eu colocar vídeo aqui, tu vai receber a mensagem, sabe como é que funciona, né? Bom, se a gente tem o primeiro ponto, de que a Juventus só não rescindiu pela questão contábil, o segundo, de que o negócio mudou, é preciso dizer, ou o Grêmio fazia um negócio assim, ou não fazia. A Juventus disse, libero, mas precisa ser nesses termos. E o Grêmio não teve muita alternativa. O que o Grêmio ia fazer? Dizer, não, agora não quero mais. Se não tem uma opção de compra, eu não quero o Arthur. Como que o Grêmio iria agir nessa situação? Qual seria a saída do Grêmio para essa posição dos italianos? Alguém deve estar dizendo aí que, bom, a Juventus fez isso de caso pensado, porque sabe que o Arthur joga muita bola, no Brasil ele sobra, aí ele vem, se valoriza, e aí a Juventus pode recuperar um pouco do prejuízo que teve ao pegar ele do Barcelona. Primeiro que a transferência dele do Barcelona para a Juventus tem um acordo lá, né? Vai o Arthur e vai um outro jogador para Barcelona. Mas sim, o Arthur deu prejuízo para a Juventus porque ele, durante muito tempo, teve o maior contrato do elenco da Juventus. Bom, o grande ponto aqui é que o Grêmio fez um contrato de empréstimo com a Juventus e o Grêmio tem um acordo com o Arthur para assinar por mais 6 meses. Vamos relembrar aqui. O Grêmio pegou o Arthur por empréstimo de 1 ano, ou seja, até a metade de 26. E tem um acordo Grêmio-Arthur por mais 6 meses, que dá dezembro de 26. Então,
aqui chega o quarto ponto da história, que é o pulo do gato. O pulo do gato, entre aspas, é justamente esse acordo Grêmio e Arthur. Porque aí o Grêmio garante o Arthur até o final de 26, e no final de 26 pode fazer um pré-contrato com o Arthur, porque ele vai estar na reta final do vínculo com a Juventus, que vai até a metade de 27. É esse o negócio que o Grêmio costurou. É esse o modelo do acordo que foi feito com a Juventus e principalmente com o Arthur. Porque se não fosse pelo Arthur, o negócio não teria acontecido. Ele poderia seguir na Europa, num clube no mesmo patamar do Girona, onde ele jogou meia temporada passada na Europa, e ele disse, não, eu quero voltar para o Brasil. E aqui entra aquele que é o último aspecto que eu quero dividir com vocês. Existe uma aposta muito grande nessa história. A aposta do Arthur. O Arthur fez uma aposta. O Arthur apostou que voltar ao Brasil e que jogar no Grêmio daria algum tipo de chance de ele, Arthur, ser chamado para a Copa do Mundo. Então, por mais que o Arthur esmirilhe agora, até o final do ano, não imagino, e não se fala sobre isso nos bastidores, que um clube da Europa venha e faça uma proposta para levar o Arthur. Agora, no final de 25. E aí, segue na mesa a aposta do Arthur. Ele tem o sonho de voltar para a seleção, ele tem um plano ousado de ir para a Copa do Mundo. E eu digo ousado porque ele perdeu boa parte do ciclo de Copa, né? E restam poucos jogos, poucos amistosos até o Ancelotti divulgar a lista final. Então, o Grêmio é uma grande aposta do Arthur. Porque o Arthur no Brasil, ele poderia ter jogado no Flamengo, ele poderia ter ido para o Palmeiras, mas ele escolheu o Grêmio porque ele sabe que no Grêmio ele seria protagonista, como está sendo. No Flamengo, se ele eventualmente não jogasse bem, seria reserva. No Palmeiras, mesma coisa. E ele não teria o protagonismo que ele tem no Grêmio. Então foi uma grande aposta, uma jogada estratégica do Arthur. Então, junta-se a aposta com o pulo do gato do acordo, esperando o fim do contrato com a Juventus. Eu falei com uma pessoa muito importante do Grêmio que me disse o seguinte: se um clube europeu vier e fizer uma proposta tentadora para o Arthur no meio de 26, não tem o que fazer. Está nas mãos do Arthur. Porque a Juventus não vai fazer muita coisa, né? O Grêmio não vai ter como competir com um clube europeu. Está tudo na mão do Arthur. E aí entra a aposta. Pensando em Copa e na reconexão com a carreira. Uma outra fonte também muito importante do Grêmio me disse o seguinte: o Arthur ele é muito grato pela relação com o Grêmio e pela maneira como ele voltou para o Grêmio, o esforço que o Grêmio fez, né? E o relato é de que ele está muito feliz em estar no Grêmio, feliz em voltar ao Brasil depois de 8, 9 anos na Europa. Então, nesse momento, todas as pessoas próximas ao Arthur não imaginam uma dificuldade, um problema na permanência dele em 26 e até além de 26. Mas óbvio que no futebol tudo muda muito rápido e tudo pode acontecer. Aliás, deixa eu, antes de terminar o vídeo, falar, a gente falou em aposta aqui, né? E esse assunto tem tudo a ver com Arthur e com o Grêmio 26. Semifinais de Copa Sul-Americana e Libertadores. A KTO tá com uma barbada e vocês precisam saber dessa. A KTO tá com uma promo chamada Aposte e Ganhe, que funciona da seguinte maneira. Tu vai lá e coloca R$10 em criar uma aposta, tá? Nos jogos da Libertadores e da Sul-Americana. E a KTO vai te dar R$10, tá? Grátis, para fazer uma outra aposta. Mesmo se a tua aposta não bater, mesmo se ela perder. Então assim, e essa é uma coisa que tem tudo a ver com o Grêmio, porque o Grêmio está de olho, especialmente na Libertadores, porque se um brasileiro, leia-se Flamengo ou Palmeiras, ganhar a Libertadores, aumenta o número de vagas no Campeonato Brasileiro para ir para a Libertadores de 26. Então, esses jogos
podem sim influenciar o futuro do Arthur. Na verdade, nas competições que ele vai jogar com a camisa do Grêmio 26. Né? Então, não perde essa barbada, tá? Vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado o link para a KTO, tá? kto.bet.br, não te esquece que é um site proibido para menores de 18 anos, para tu jogar com responsabilidade. E essa promo, ela vale até quinta-feira, então tu não pode deixar passar. Quinta-feira vai ser dia 30, é isso? É, 30. Então, vai lá, clica no link, entra e seleciona a opção aceito participar do aposte e ganhe, para tu ganhar 10 conto e ainda dá uma torcidinha ali para ver se o Arthur joga uma Libertadores em 2026 com a camisa do Grêmio, tá? Gente, o último recado aqui no nosso vídeo é de que nesta quarta-feira tem live de manhã bem cedo pelo horário de Brasília e eu te espero. Com informação, tenho mais informações de bastidores, tá? Do Grêmio e do Inter. Resenha e o chat bombando, tá bom? Segunda, quarta e sexta eu te espero na live aqui no canal. Valeu, gente. Por hoje era isso. Ah, comenta aí. O que vocês estão achando do Arthur? Valeu, um abraço, tchau.